Paz e bem, bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura orante no 23º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje, Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. A comunidade cristã, aquela comunidade, como diz Marcos, que Jesus chamou para ficar com ele e também para enviá-los em missão, é uma comunidade feita de seres humanos, santa, como definimos a nossa igreja, santa e pecadora. Santa porque é Deus que chamou, é da vontade dele que essa comunidade viva os ensinamentos de Jesus. Ao mesmo tempo feita por seres humanos, limitados, frágeis, pecadores, e por isso que também nas suas relações muitas vezes pode haver divisões. Como então lidar com esse fenômeno humano? Como lidar com essas divisões que muitas vezes aparecem na comunidade? Por isso que Jesus então vai exortar a sua comunidade naquele tempo e nós nos dias atuais. Jesus diz: qual a pedagogia que deve ser utilizada? Qual a pedagogia que podemos, nos nossos relacionamentos, principalmente quando há um rompimento, que um irmão, uma irmã peca na comunidade, o que fazer? Jesus então vai dizer: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Como é importante isso, né? Às vezes nós pensamos que ser cristão é nos calarmos para tudo, a omissão perante os erros, a omissão perante aquilo que não está de acordo com o projeto comunitário, de acordo com o projeto de vida que devemos viver. Então, Jesus exorta, vá corrigi-lo, é necessário. Mas como? Primeiramente, individualmente. E se você corrigi-lo e ele atender, você ganhou um irmão. É interessante que a pedagogia que Jesus coloca está em vista da vida e não da condenação do irmão, e não em condenação daquilo que ele fez de errado, mas sim realmente retornar à vida comunitária, retornar à vida de vivência da boa notícia do Evangelho. Então, por isso, se corrigir individualmente e ele aceitar, diz Jesus, você ganhou o seu irmão. Caso ele não aceite ou ela não aceita, fazer o seguinte processo, o segundo passo: se ele não te ouvir, isto é, há a possibilidade também daquele que quebra o elo com a comunidade ficar na dureza do seu coração. Lembremos aqui o filho pródigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Foi necessário que ele perdesse tudo, e perceber que o pai é um pai misericordioso, que até os empregados têm comida na sua casa. E por isso ele decide, pequei contra ti e contra os céus. Essa atitude também daquele que rompe com a comunidade. Como é importante percebermos quando nós rompemos por causa do nosso pecado, assumir a nossa falta, assumir aquilo que fazemos de errado. Mas se caso ele não te ouvir, chame dois irmãos para que testemunhem. Vamos percebendo aqui um processo que Jesus coloca para verdadeiramente chegarmos àquilo que é a vida em comunidade, que todos vivam a boa notícia. E por último, caso não ouvir também esses irmãos, dize-o à igreja, é o último passo. Dize-o à igreja o que aconteceu. E se nem mesmo isso ele ouvir, se nem mesmo a igreja ele escutar, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Isto é, agora então, a decisão daquele que rompeu com a comunidade, que não aceita a correção fraterna, não aceita o caminho proposto
deve ser tratado como um publicano, um pecador, isto é, realmente terá que fazer um outro caminho, mas não mais o caminho da comunidade. E aqui é importante percebermos, não é a comunidade que decidiu isso, é a própria pessoa que, na sua não adesão ao projeto da correção fraterna, que assume na sua vida ficar no seu erro e não voltar em comunhão. E por isso que Jesus também vai dizer aquilo que disse um dia a Pedro para a comunidade: tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Isto é, a força da comunidade, mas que também não é a força de grupos, é a força daqueles que vivem o Evangelho, que quer a vida do irmão, que quer a vida do pecador, né? Como somos cada um de nós, e não a condenação. Por isso que também Jesus afirma: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. A comunidade deve então ser um sinal da vivência do Evangelho. A comunidade deve, na sua prática, no seu cotidiano, no seu dia a dia, viver aquilo que Jesus ensinou. Como ele também conviveu com os seus discípulos, discípulas, apóstolos, que muitas vezes, até mesmo em relação a ele, entristeceram com suas atitudes. Mas Jesus foi capaz, sim, de corrigi-los, de exortá-los e trazê-los novamente, como lembramos esses domingos. Jesus que convida a Pedro: venha para trás de mim, aprenda de mim, que sou o bom pastor. Irmãos e irmãs, que a nossa comunidade, que é feita de seres humanos, chamadas por Deus, por isso santa, mas ao mesmo tempo marcado pelas nossas fraquezas, não sejamos uma comunidade que julgue e condene, mas uma comunidade que apresente a correção fraterna, a capacidade do diálogo, a capacidade também da transparência, para que assim todos nós possamos crescer na vivência em comunidade a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.